Olá, meus amores! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais biomas brasileiros. Bioma brasileiro, ou na verdade um bioma, ele é um conjunto de ecossistemas com características semelhantes, dispostos em uma mesma região e que historicamente foram influenciados pelos mesmos processos de formação. Nós possuímos grandes biomas, né? Que são um conjunto é, que juntos eles possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, para iniciar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o bioma da Amazônia, que é este daqui, tá? A Amazônia é uma floresta brasileira equatorial, porque ela fica próxima da linha do Equador, e ela ocupa cerca da metade do nosso território, do Brasil, e ela está concentrada na região norte e em parte da região centro-oeste. Ele é um bioma muito influenciado pelo clima do Equador e se caracteriza pela baixa amplitude térmica, ou seja, grandes temperaturas, altas temperaturas, né? E muita umidade, tá? Proveniente principalmente da evapotranspiração dos rios e das árvores, tá bem? A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica, densa, quer dizer, né, que é uma mata bem fechada, e apresenta diferentes espécies de vegetais de diferentes tamanhos. Algumas podem alcançar inclusive 50 metros de altura. Tá? A sua fauna também é muito diversificada, compostas por muitos insetos, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças, entre outros. Ou seja, o nosso bioma não, é um dos nossos biomas extremamente complexo, né? E com uma diversidade muito grande, tá? O segundo bioma que nós vamos conversar é o bioma do Cerrado, que é este daqui que vocês estão vendo aqui na fotinho, tá? Ele está localizado no interior do estado de São Paulo, parte de Brasília, Goiânia, Goiás ali, tá bem? Cerrado, também conhecido como savana, estende-se por grande parte do centro-oeste, nordeste e sudeste do país. É um bioma caracterizado pelo clima tropical continental, quer dizer que é um clima quente, porém não é tão úmido, tá? E ele tem duas estações predominantes e bem definidas. Uma estação úmida, que é o verão, e uma outra estação seca, que é o inverno. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, os troncos geralmente retorcidos, cascas grossas, e geralmente algumas plantas, né, as folhas, são caducifólias, que quer dizer as folhas caem na época do outono, tá? A fauna da região é bastante rica, constituída principalmente por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, sirienas, entre outros animais, tá? O próximo bioma que nós vamos conversar é a Mata Atlântica, que é o bioma a qual nós estamos inseridos. Né? Aqui na região onde nós moramos é a mata nativa, a mata natural é a Mata Atlântica. É um exemplar de floresta tropical brasileira, praticamente já desapareceu, né? Porque ficava próximo ao litoral e aonde foi mais povoado no nosso país, tá bem? Então foi muito desmatada. Ela se localiza na faixa litorânea do país. Grande parte da vegetação original já cedeu lugar a intensas ocupações. Tá? Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro que ia desde o Piauí até o Rio Grande do Sul. Tá? E era constituída por uma vegetação de floresta densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos de vegetais, latifoliada, quer dizer folhas largas e grandes, e perene, quer dizer que as folhas não caem, tá? E a fauna dessa região já foi praticamente extinta
e era constituída basicamente por micos-leões, lontras, onças pintadas, tatu, canastra, arara azul, entre outros animais extremamente exuberantes, tá bem? O próximo bioma que nós vamos conversar é a caatinga, que é este bioma aqui. Ela estende-se por todo o sertão brasileiro, ela ocupa cerca de 11% do território nacional, trata-se de uma região mais seca do país, localiza-se na zona de clima tropical semiárido. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, que são acostumadas com a aridez, e bom exemplo disso são as cactáceas, tá? E também por plantas caducifólias, que perdem as folhas durante o período mais seco, tá? Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades e que por isso não perdem as suas folhas, como é o caso do juazeiro, que é uma planta típica da caatinga. A fauna desse bioma é composto por uma grande variedade de répteis, sapos, como o sapo cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatupeba, entre outros seres, tá bem? E por fim, eu vou falar um pouquinho do Pantanal, que é este bioma aqui. Trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, entre outubro e abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume d'água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornaram a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos adaptados à umidade, plantas típicas do Cerrado, da Amazônia e, nas áreas mais secas, espécies xerófilas. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos e répteis. E um exemplo bem característico do Pantanal, né, são os jacarés e os tuiuius, né, que é a ave símbolo desse local, tá bem? E agora sim, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os pampas, que não tem aqui na imagem, tá? Mas fica ali localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. É um bioma bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo do local, e é constituído principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas, como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso, entre outros capins. E são exemplos de animais que vivem nesse bioma: o veado, a garça, as lontras, as capivaras e outros animais, tá bem? Então, estes são os biomas brasileiros, e para encerrar este vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito da localização deles, né? Embora eu já tenha falado aqui no meu texto, vamos mostrar aonde é que fica. Então, olha só, aqui nós temos um mapa do Brasil, como vocês podem ver, tá bem? Esta região aqui, que está representada aqui pela arara azul, é a Amazônia, tá? Que é a grande parte do nosso país, é floresta amazônica, tá bem? Daí nós temos aqui na região central o Cerrado, como vocês podem ver aqui, tá? Todo o Cerrado, tá bem? Aqui nós temos o sertão nordestino, a Caatinga, como vocês podem observar. Aqui, pegando praticamente todo o litoral interior aqui do Paraná, nós temos a floresta amazônica. Aqui, ó, o Tuiuiu que eu falei para vocês, tá bem? Representando o Pantanal, que fica aqui na região do Mato Grosso do Sul. E, por fim, aqui no finzinho, né, nós temos os Pampas Gaúchos, que é essa faixinha pequenininha aqui, tá? Espero ter ajudado vocês com relação aos biomas e as suas características e as suas localizações, tá bem? E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.